A separação faria o seu Natal feliz? Olá, eu sou Yara Restini. Eu tô aqui para ajudar você a se preparar para sair da relação que não te faz feliz e a reconstruir a sua vida depois da separação. Eu passei por dezenas de separações, entre elas 7 no papel, e eu quero mostrar como se separar do jeito certo para conseguir abraçar toda a felicidade reservada para você no universo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a dificuldade de perceber que você tem o direito de viver natais leves, felizes e que nenhum relacionamento pode tirar de você a alegria de viver. Olha, e isso não diz respeito apenas ao dia do Natal em si, tá? Isso diz respeito a todas as datas importantes que você poderia comemorar com prazer, com alegria, mas acaba sendo impedida pela opressão do outro, pelo ciúme, pela bebedeira, pelas brigas, pela manipulação, por aquelas atitudes do outro que fazem você se sentir mal, você se sentir desajeitada, que fazem você achar que é pouca porcaria. Quantos natais e quantos momentos que poderiam ser super felizes, super leves, divertidos na sua vida e que você está vendo que estão sendo roubados de você pelo mau humor do outro, pelas críticas, pelas exigências aí descabidas, ou então pelo outro chegar em casa já bêbado, agressivo, descontrolado, antes mesmo de chegar a hora da festa. Olha, deixa eu contar para você o que aconteceu comigo no meu 7º casamento. Eu conheci o Reginaldo, super inteligente, articulado. Ele tinha uma clínica para dependentes químicos no entorno de Brasília. E eu me apaixonei por ele, pelo trabalho também na clínica, sabe? Muito legal. A gente casou em 4 meses, foi um amor assim, avassalador. E eu, depois de que a gente casou, eu passava 15 dias lá na clínica e 15 dias aqui em Ribeirão Preto trabalhando, lá e aqui. Eu me envolvi cada vez mais, acabei vendendo a minha parte na empresa daqui e fui colocando, só que eu continuei trabalhando, mas eu ia colocando o dinheiro que eu tinha conseguido com a venda na clínica. Acontece que ele administrava totalmente errado, usava totalmente errado o dinheiro, fazia umas coisas loucas, enquanto isso ele me manipulava e abusava de mim psicologicamente também. Ele era muito firme, perspicaz, sabe? Ele fazia eu me sentir burra, infantil, inferior. E eu continuava no vai e vem, 15 dias em Brasília, 15 em Ribeirão. No primeiro Natal, ele veio para minha cidade passar com a minha família. Foi meio estranho, mas veio. Os natais em família são sagrados para mim. Eu que faço tudo, eu faço a ceia, doce, decoração. Eu que agito para as reuniões, sabe? Desde quando os meninos eram pequenos, eu exigia que a noite de Natal eles tinham que passar juntos, né? Como 2 são de um casamento e 2 são de outro, que eu tenho 4 filhos, né? Eu tinha muito medo deles irem se desunindo com o passar dos anos. Então, eu fazia questão, eu queria que eles criassem essa tradição aí da certeza de todos se encontrarem pela vida fora, pelo menos na noite de Natal. E os natais são sempre muito assim gostosos, sabe? Com muita risada, conversa boa, muita felicidade na minha família. Acontece que o Reginaldo vinha me afastando pouco a pouco da minha família, sabe? Eu passei a me encontrar menos com todos, né? Amigo, então, meus amigos, nossa, ele cortou de cara. E eu aceitei, eu ia aceitando. Quando chegou o 2º Natal, ele me torturava com o discurso de que eu tinha que ficar lá sozinha com ele,
cuidando da clínica, que Natal era um dia como outro qualquer e que eu tinha que curar essa minha mania, essa minha loucura infantil de querer ficar reunindo com a família. Que ele falava assim que eu precisava desmamar da família, dos meus filhos, que os meus filhos, eles nunca iam ser nada na vida se eu vivesse grudada neles. Imagina, até parece que eu vivia grudada neles. Que filho depois de adulto não é mais filho, é só amigo. Mas vir para minha cidade, passar 15 dias por mês, né? Porque eu trabalhava aqui, isso não tinha problema, né? Por quê? Porque era assim que eu levava mais dinheiro para ele, né? Com isso ele não implicava isso. Aí eu podia ficar perto dos meus filhos. Olha, eu chorei, pedi. A família começou a falar, toda animada sobre o Natal. Eu nem sabia o que responder. Eu fui ficando atônita, sabe? A reunião de família no Natal, na Páscoa, é tão importante para mim que eu comecei a me atrever a questionar ele, coisa que eu nunca fazia, né? Eu tinha muito medo de fazer, porque eu estava dominada por ele. Eu sabia que viria uma tortura psicológica terrível, né? Mas eu comecei a me revoltar. Então ele percebeu que nesse episódio aí do Natal tinha o perigo do quê? Tinha o perigo de eu, de repente, perceber que eu estava numa relação abusiva, porque até então eu estava com um véu negro na minha frente, né? Ele ficou com medo, então, de eu querer sair da relação e ele perder a boquinha, né? Aí, depois de tudo acontecido, isso ficou bem claro para mim, mas na hora, eu não sabia. Aí, para me amansar, ele concordou com o seguinte: eu viria passar a noite do Natal com a minha família, mas de manhã cedinho, no dia do Natal, eu tinha que pegar o voo das 6 da manhã para Brasília, para chegar na clínica, e lá eu tinha que ficar quietinha, inclusive no Ano Novo. Tinha que ficar diretão e nada de comemorar, nada de falar de Natal, nem nada. Eu vim para Ribeirão Preto, fiz a ceia do Natal, né? Foi uma reunião super animada, né? A família super gostosa, muito amorosa. Só que eu não fiquei totalmente à vontade, sabe? Eu fiquei me sentindo estranha, porque eu sabia que eu ia ter que acordar às 4:30 da manhã para poder voltar, né? Para lá pegar o voo muito cedo. Apesar de tudo estar assim igual, né? As pessoas, a festa, eu sentia um gosto, parece que amargo, que eu ainda não sabia compreender, né? Eu estava muito dominada, então era tudo muito inconsciente, eu estava muito dominada por ele, eu não fazia ideia de que eu estava vivendo uma relação abusiva. Então eu fiquei sentindo um incômodo, um desassossego, assim, era como se uma parte da minha mente, parecia que uma parte da minha mente estava querendo me mostrar o que é que estava acontecendo com a minha vida, né? E eu não tinha coragem de encarar, parecia, eu não tinha coragem de perceber. As pessoas, elas ficaram surpresas, né, com a história de eu ir para Brasília às 6 da manhã. Então elas perguntavam, né, nossa, mas por que ele não veio com você, né? Por que tem alguma festa lá? Ele tem família lá, alguma coisa? Ele não era nada, né? Sabe? Então foi aquela correria, depois de toda a trabalheira com as comidas, com as sobremesas e a decoração e tudo mais, eu ainda tinha que sair correndo para pegar o avião e ir. Eu defendia ele, eu arranjava desculpas mirabolantes para justificar, né, a minha submissão. Eu fingia para minha família que fui eu que quis fazer assim. Olha só, enfim. Às 6 da manhã do dia do Natal, lá estava eu pegando o avião para ir para Brasília. Olha, eu nunca vi um ambiente tão triste no aeroporto. Tinha assim pouquíssima gente, sabe? Pouquíssimas pessoas, todas quietas, mudas, tristes. Um clima muito esquisito. Parecia que aquelas poucas pessoas lá que estavam ali
Parecia que elas estavam extremamente infelizes, igual a mim, sabe? E no avião não foi diferente. Tinha pouca gente, todo mundo triste, quieto, olhando perdida pela janelinha, sabe, do avião. O piloto desejou um Feliz Natal antes da decolagem e aí as lágrimas minhas não paravam de descer. Eu estava tão inconsciente da realidade da minha estrondosa infelicidade, eu estava tão inconsciente, né? O fato de estar em uma relação abusiva que eu não conseguia explicar nem para mim mesma o motivo daquelas lágrimas. Eu falava, o que tem de mais? Meu marido quer que eu fique com ele no dia do Natal? Tudo bem, eu tentava falar para mim. Eu cheguei no aeroporto de Brasília, ele ia me esperar chegar, mas ele não tinha chegado ainda. Aí eu sentei lá na muretinha do aeroporto, onde ele costumava me esperar, né? E fiquei esperando durante 1h30. Aí ele chegou, parou o carro, nem olhou para mim. Ficou olhando para frente. Eu entrei no carro, a gente foi para a clínica, né, que era afastada da cidade. E no trajeto tinha uns 25 minutos do aeroporto até lá. Aí ele falou assim que ele ia dar uma ajeitada no gramado e que eu podia dar uma limpada na parte de cima da clínica, né? Aí eu falei assim, mas eu limpo amanhã, vamos passar juntos, né? Vamos fazer um almocinho gostoso, eu te ajudo com o jardim, aí depois a gente dá uma comemorada. Aí ele falou, não. E assim foi o meu dia de Natal. Ele mexendo lá no pomar e no jardinzinho da entrada e eu limpando a parte de cima da clínica, faxinando. Quando eu pensava nos meus filhos, na minha mãe, tadinha, né? Nas minhas noras, todo mundo aqui em Ribeirão Preto, indo cada um para o seu lado, porque eu é que sou o eixo aí, né, dessas festas, dessas ocasiões. Então eu chorava, que eu falava, gente, eles estão, né, dispersaram. Eu chorei o dia inteiro de Natal, faxinando o andar lá de cima. Aí depois eu fui mexer no meu viveiro de mudas, né? Eu nunca me senti tão sozinha na minha vida como naquele dia de Natal. Eu comi sozinha depois e assim foi. E o ano novo não foi muito diferente disso, sabe? Eu fiquei lá direto e ele fez questão de fazer e me forçar a fazer tudo ao contrário do que eu gostaria, do que eu queria, né, fazer. Aliás, eu tinha sempre que esconder o que eu gostaria, sabe? Eu tinha que fingir que eu não queria o que eu queria, porque se eu demonstrasse, aí é que ele fazia justamente o contrário. Isso aí era só para reafirmar o domínio que ele tinha sobre mim, né? Era só para mostrar para mim que quem manda era ele, sabe? Aí no ano seguinte, em setembro, eu caí na realidade de que eu estava sendo abusada. Por causa de um monte de outras coisas, né? Não foi só o Natal, é lógico. Só que eu achava que ele não fosse violento fisicamente, eu achava que eu não corria risco de agressão física ou que a minha vida pudesse correr algum tipo de perigo, sabe? Quando eu falasse, quando eu pedisse a separação. Eu estava em Ribeirão Preto quando a minha ficha caiu, sabe? Então eu ia esperar chegar lá de volta para falar que eu queria a separação. Só que ele é psicopata. Só que os psicopatas, eles têm um feeling tão foda que ele percebeu uma alteração na minha voz. Ele sacou que eu tinha tomado consciência que eu era abusada. E pelo telefone mesmo, ele já falou que já sabia que eu estava querendo me separar. E que tudo bem, que ele também não estava satisfeito comigo. E que eu podia manter a data do meu próximo voo para Brasília. Ele ia lá me buscar. Normalmente, assim, eu encaixotava as minhas coisas, contratava caminhão, né, para trazer as minhas coisas. E aí a gente já cuidaria do divórcio também.
Aí ele falou assim, aqui o divórcio sai em 2, 3 dias. É só molhar a mão aí de um advogado que eu conheço e aí você já vai embora com tudo assinado, inclusive. Tudo certo. Aí eu falei, ok, né? Aí falando com a minha família, que eu contei pra eles, né? Contei tudo pra eles. Meu irmão falou assim, Yara, não vai, fica aqui, larga a mão disso aí. Eu falei, mas e o meu nome? Eu quero tirar o nome dele do meu, porque eu tinha o sobrenome dele daí, né? Eu quero resolver, eu quero estar divorciada, livre. Aí ele falou assim, meu irmão, o Dr. Marcos depois vê isso pra você com calma, com tempo. Eu falei, não, eu não quero que fique demorando pra eu me livrar. Eu quero ficar livre no papel rápido, sabe? Aí meu irmão falou, Yara, mas casado ou não, você é um indivíduo livre. As pessoas são livres. Eu falei, mas e as minhas coisas, esse nome? Eu preciso trazer as minhas coisas. Ele falou, larga lá, não vai. Meu irmão parecia estar assim, percebendo alguma coisa que eu não estava, né? E eu fui. Eu combinei com o Reginaldo dele conseguir caixas, né, de papelão para mim, para eu embalar a mudança. E eu combinei com um dos meus filhos dele ir assinar, depois de 4 dias, uma escritura de um terreno que eu tinha comprado lá e que eu ia colocar no nome dele, né, do meu filho. Então estava tudo combinado. Chegando lá, o que eu vi? Ele tinha dado alta para todos os pacientes da clínica. Como estava em reforma, tinha poucos, sabe? Tinha uns 5, 6 só. E quando eu cheguei, só tinha sobrado uma paciente, que a família parece que tinha que ter ido buscar um dia antes e não foi, demorou um pouquinho para ir buscar. Ela era uma senhora, uma pastora de uma igreja, com problema seríssimo de dependência química. Eu cheguei e fui direto para o meu viveiro, né? O meu viveiro de mudas. Eu tinha um viveiro lindo. Para ver como é que estavam, né, as mudinhas. Enquanto isso eu ia pensando por onde que eu ia começar a encaixotar e tal, né? Aí a tal paciente, a pastora, foi até o viveiro falar comigo. Aí ela falou assim para mim, Yara, você está correndo risco de vida. Eu falei, oi? Ela falou, Yara, presta atenção em mim. Você está correndo risco de vida. Vamos embora comigo. A hora que o meu filho chegar para me buscar, vem embora comigo. Ele vai chegar daqui a pouco. Eu pensei assim, nossa, coitada, essa daí tá viajando, né? Tá delirando mesmo. Aí eu falei assim para ela, eu falei, calma, olha, tá tudo bem, vai tranquila. Eu tô bem, eu vou ficar bem, tá bom? Aí ela falou, meu Deus, você não tá entendendo. Olha, toma aqui esse papel, ele me deu um papelzinho. Tem meu telefone, me liga. Se você vê que você tá correndo algum risco, me liga. Eu dou um jeito de alguém vir aqui, de vir aqui com alguém para te ajudar, porque ninguém sabe chegar aqui. Eu falei, ok. Obrigada, enfiei o papelzinho no bolso, depois joguei o papelzinho fora, né? Falei, tudo bem, porque senão ela não ia parar de falar aquilo, né? O filho dela chegou e ela foi embora. Aí na chácara, era uma chácara clínica, né? Ficamos apenas eu, o Reginaldo e o pai dele, um senhorzinho, né? Não tinha mais ninguém, nem os funcionários, nem pacientes, ninguém. Aí o meu verdadeiro inferno começou. Ele me prendeu lá. A chácara, onde era a clínica e a casa, ficava no meio do nada. Era totalmente isolada. Não tinha correio, não tinha vizinho, não passava nenhum carro. E não ia polícia, não ia nada. Ninguém chegava lá, a não ser que conhecesse muito bem o caminho. Era no meio do mato e longe. Aliás, quando os pacientes iam se internar, ele tinha que sair da clínica e encontrar a família na estrada, na entrada lá da estradinha, porque ninguém conseguia chegar lá na clínica. Eu não tinha como fugir, sabe? Eu não, por exemplo, embora o portão tivesse destrancado, eu não conseguiria chegar na cidade a pé.
Era impossível. Ele me alcançaria, sabe? Se eu fugisse pelo lado do riozinho, era impossível também, porque o riozinho ficava entre dois paredões assim de rocha. Era muito lá embaixo o riozinho, sabe? E ele começou a me torturar psicologicamente. Ele falava coisas horríveis para mim sem parar, aos gritos, ele berrava no meu ouvido, aquilo, sabe, me deixava até surda. Ele bebia destilado o dia inteiro, fazendo as maiores loucuras. Ele começou a me dar susto, sabe? Tipo, eu tava num lugar, ele gritava e batia um cajado, ele tinha um cajadão assim que ele pá, batia no chão. Eu levava aquele susto, né? Ou então ele dava uma cajadada na mesa ou no armário perto de onde eu tava. Falava que eu nunca mais ia ver meus filhos, que ele ia me matar e que eu podia ficar tranquila porque ele só ia me matar quando eu dormisse. Ele só ia me matar quando eu estivesse dormindo. Aí eu não dormia, né? Eu ficava com medo de dormir. Eu fiquei noites sem dormir. Eu fiquei muito acabada. Ele de repente chegava perto de mim e começava a dar risada bem alto, com a cara encostada na minha. Foi, gente, eu passei um pavor terrível. Até no terceiro ou no quarto dia, quando ele foi até a horta, o pai dele, tadinho, que tinha um problema sério na perna, foi arrastando aquela perninha até onde eu estava e falou assim pra mim: foge, Yara, foge pelo rio, eu tô com medo dele te matar. Tadinho, até chorou. Aí eu falei: eu não consigo, seu Valteir, eu não consigo, o paredão de pedra é muito alto. Aí ele falou, entre lágrimas: tenta, Yara, tenta fugir. Ele gostava muito de mim. Eu tinha combinado com meu filho, né, dele ir para lá para assinar tal escritura do terreno. E a passagem de avião já estava comprada e tudo, né? Só que a gente teria que buscar ele lá no aeroporto, porque ele não ia conseguir chegar na clínica, né? A clínica não tinha nem endereço direito, era tudo confuso, número de chácara, não sei o quê. Ele tinha tirado o meu celular de mim, claro, né? E aí ele veio com o meu celular e ele falou assim: liga pro seu filho e fala assim que é pra ele não vir não, porque eu não vou levar você pra buscar ele no aeroporto, eu não vou buscar ele. Então fala pra ele nem vir, fala que atrasou aí a história da escritura. Aí eu liguei pro meu filho, falei: Gui, olha, não vem não, porque deu ruim, deu problema aqui, tá? Não vai rolar a escritura. Aí o Gui falou assim: ué, mas não estava tudo certo no cartório? Aí eu falei: então... E não falei mais nada. Aí ele ficou meio sem entender, uns momentos. Aí ele falou assim: tá bom, mãe. Passagem dançou então. Tá muito em cima da hora. Ele falou pra mim. Eu falei: ai, tá, eu te aviso, tá? Qualquer coisa, a hora que der certo, se der certo. Eu entrei em desespero. Chorei, pedi, implorei pra ele me levar dali, né? Nem precisava das minhas coisas, eu toparia deixar tudo lá de doação para ele, para a clínica, sei lá. Pedi pelo amor de Deus para me levar até onde eu pudesse ir embora para a cidade, que eu não queria nada dele, né? Mas ele falou assim: acho que vai ser essa noite. Então é o seguinte, bebe aí comigo para comemorar. Acho que vai ser essa noite que você vai dormir e eu vou pensar se você vai acordar. Eu sabia que ele estava precisando desesperadamente de 7.000 reais. Então mais tarde eu falei assim: olha, deixa eu ligar para o Gui vir me buscar, para o Gui vir para Brasília assinar. Você me leva até o aeroporto e assim que ele chegar, ele transfere 7.000 reais para você, na mesma hora. Aí ele deu um grito, sabe? Não! Deu aquele tapa na mesa assim, bateu o cajado no chão
e saiu. Eu então perdi a esperança de continuar viva. Eu parei de chorar e eu fiquei em choque, né? Fiquei sentada, parada. Daí a pouco ele voltou com o meu celular. Aí ele falou assim: então liga, 7.000 reais assim que ele pisar aqui em Brasília. Aí eu liguei, eu falei: Gui, vem amanhã cedinho e chegando aqui você vai transferir 7.000 para a conta do Reginaldo, de um combinado aqui, tá bom? Ele falou: mãe, tá. Claro que ele percebeu que alguma coisa muito errada, né, estava acontecendo. Sem contar o meu tom de voz, imagina, eu exausta, desesperada, acabada, sem dormir, né? Só ali cochilando, sentada nos momentos em que ele dava uma afastada de mim. Então, o Gui ligou de volta em seguida e falou assim: mãe, não tem lugar no voo. Tinha só um voo, né, de Ribeirão para Brasília. Ele falou: então faz assim, eu vou de ônibus, eu vou sair daqui a pouco, daqui à noite hoje. E aí eu chego às 7 da manhã. Aí eu falei: ok. Aí eu falei pro Reginaldo que a gente não ia buscar no aeroporto, que era na rodoviária. Aí amanheceu e eu me arrumei para ir com ele, sabe, esperar o Gui na rodoviária. Aí ele falou assim: onde você pensa que você vai? Eu pensei: melhor, acho que eu não vou buscar ele mais. Nossa, eu quase tive um troço. Ele vindo, né, pela estrada a noite inteira e ele ficou falando que a gente não ia buscar. E ele até em cima da hora, né? Aí por fim ele falou assim: em cima da hora ele falou: então vamos, vai. Por causa dos 7 pau, lógico, né? Aí quando meu filho veio saindo no corredor lá do desembarque, eu abracei ele e falei assim no ouvido dele: não me deixa voltar lá. E eu quase que eu desmaiei, minha perna ficou mole assim naquele abraço. Eu mal conseguia ficar em pé, sabe? Aí o Reginaldo ameaçou meu filho também. O Reginaldo falou assim: olha, Guilherme, eu não acredito em justiça de leis e juízes e advogados não, tá? Eu acredito em outro tipo de justiça, viu? O Reginaldo tinha apoio de muita bandidagem, sabe? Porque ele sempre dava guarida para bandidagem, para acobertar, né, os bandidos na clínica, esconder bandido, em troca do quê? De segurança na clínica, porque ela era muito afastada. Aí o Gui falou: eu também, Reginaldo, eu também acredito nesse tipo de justiça aí. E fez a transferência dos 7.000 reais. Aí o Reginaldo falou assim: vamos lá para a clínica agora. Vocês dormem lá e aí vocês vêm para Brasília cedinho para ir embora e para ir no cartório. O Gui falou: não, eu e a minha mãe vamos dormir aqui em Brasília. E nós vamos dormir aqui num hotel. E aí foi assim que eu me livrei. Eu estava com a roupa do corpo, eu tive que comprar roupa para poder dormir no hotel. Eu fiquei doente depois, né, com pânico, eu passei muito mal com úlcera nervosa. Essa semana em cativeiro foi terrível, mas eu estava livre e viva, né? Era o início de uma vida nova e riquíssima em possibilidades para mim. Era o universo abrindo para mim uma vida inteira quando eu pensei que eu fosse morrer, né? Quando chegou o Natal, que alegria! Minha família reunida, eu totalmente livre, feliz, refeita, sentindo uma gratidão do tamanho do mundo por poder estar ali, tendo um Natal tranquilo, pacífico, maravilhoso, um Natal feliz, né? Nessa parte da minha história a gente vê que a separação, ela precisa ser preparada da forma certa, né? Tanto internamente quanto externamente, para que não se corra nenhum risco, para que não seja mais um desgaste, porque, já basta o desgaste da relação infeliz em si, né? E aqui você vê também que ficar adiando a separação, ficar adiando para tirar aquela venda negra da frente dos olhos, né?
que impede você de ver o abuso que você está sofrendo, ou impede você de ver simplesmente que você está infeliz, né? Impede de ver que a relação não vai dar mais nada. Isso só acaba roubando tempo, um tempo precioso da sua vida, inutilmente. E uma coisa importantíssima que essa minha história te mostra é que sair de uma relação abusiva precisa de um preparo muito cuidadoso. Porque pode não parecer, mas a pessoa pode ter reações totalmente inesperadas e perigosas. E nessa minha história você vê também que a separação traz com ela um início maravilhoso de uma vida nova. Uma vida nova que é só sua, vivida do seu jeito, onde entra só o que você quer que entre, né? Onde você faz só o que você quer e precisa fazer, sabe? Você que está infeliz, fica adiando a sua separação por medos, por crenças em coisas imaginárias, né? Por ficar se diminuindo e minando a sua confiança em você mesma. Você adia por ter motivos muito menos importantes do que a felicidade que você tem o direito de ter. É muito errado resolver isso se sacrificando e continuando na relação que você já sabe que está condenada, né? E é errado também não se preparar para fazer de um jeito seguro, sabe? É mais errado ainda sair de uma relação abusiva achando que se trata de uma relação normal, de lidar com uma pessoa normal, né? Onde o abusador vai ter uma reação de pessoa equilibrada, né? Na relação abusiva, a preparação tem que ser muito bem feita, jamais do jeito que eu fiz. E jamais você pode comunicar ele antes de estar fora de casa. Ou então você tem que estar acompanhada por outras pessoas na hora de comunicar e sair. Jamais pode fazer do jeito que eu fiz na época. Para conseguir tomar de vez a decisão que você já sabe que é inevitável, e você fica empurrando aí com a barriga, você precisa decidir, arregaçar as mangas para se preparar internamente, preparar as coisas à sua volta e se libertar, abraçando a felicidade que está reservada para você. Aí você pode pensar assim: pra quê? Depois eu vou cair em outra roubada. Homem é tudo igual mesmo. Olha, você cai em outra roubada, em outra história igual, se você não tratar das suas travas internas que fazem você escolher errado, escolher relações iguais, ruins, escolher dinâmicas iguais. Existem homens parecidos com o seu e existem homens totalmente diferentes. Tudo vai depender do cuidado com você mesma para aprender a se respeitar e a escolher e conduzir do jeito certo. Inclusive eu tenho um curso que ensina você a se preparar para sair de uma relação infeliz e ensina você a reconstruir a sua vida depois da separação. É perfeitamente possível ter uma separação e uma vida pós-separação de sucesso. Quando você cria condições internas para tomar a decisão sem culpas e sem medo, quando você cuida de você do jeito certo e das suas coisas nesse processo aí de separação, quando você gerencia direito a sua superação para que ela seja tranquila e faça você crescer como pessoa,
E eu sou a prova viva disso. Eu quero isso para você. Eu quero essa mesma serenidade e segurança para você. Eu quero para a sua vida natais felizes, anos novos felizes e todos os dias do ano em paz, como são os meus. Feliz Natal! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que eu possa ter ajudado você a chegar um pouquinho mais perto aí da felicidade que está reservada para você, é sua. Obrigada. E lembre-se, ame-se em primeiro lugar sempre. Você merece ser feliz e você vai ser muito feliz.